Para quem não conhece um pouquinho da vida profissional do Daniel, acho que é importante nós lembrarmos, porque ele irá nos abençoar de uma forma muito especial hoje de manhã, mas eu não consigo usar as palavras adequadas, então eu pedi para que ele diga a respeito da sua própria formação, sua pós-graduação, seu mestrado. Por quê? Porque o que ele vai falar para nós tem tudo a ver com a formação dele. E olha que oportunidade que Deus está dando para você, pai, para você, jovem, ouvir a respeito desses desafios de um cristão que está envolvido lá na realidade dos jovens, que sabe o que acontece nas faculdades e que ainda é a área de especialização dele, tanto da pós-graduação quanto do mestrado. Então fala um pouquinho disso para a gente, fica à vontade no seu tempo. Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Bom dia a todos, tudo bem, gente? É estranho falar do próprio currículo, dá a impressão, né, que está... Bom, mas a pedido do Walter, então, eu sou professor, é a área que eu atuo, é a docência, né? Sou professor há 22 anos, e sendo que desses 22 anos, 10 têm sido dedicados à educação, ao ensino superior. Eu sou formado em letras, mas eu sempre estive mais vinculado à área filosófica, das letras, literatura, história, tanto que na minha graduação, a minha monografia foi sobre a história da língua inglesa. Depois eu fiz uma pós-graduação lato sensu, na área de sociologia e metodologia do ensino de sociologia, cujo tema era o ensino de sociologia na hipermodernidade, fortemente influenciado por autores pós-modernos. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de filosofia, também estudando a hipermodernidade, e o meu mestrado é na área de historiografia da educação, em que eu me atenho sobre a modernidade. Então, assim, toda a minha carreira sempre foi estudando esses temas, modernidade, pós-modernidade, e atuando com jovens, quando eu dei aula em ensino médio, hoje, atualmente, né, eu dou aula em ensino médio, dou aula em cursinho pré-vestibular, e com universitários na minha área. Eu dou aula em 2 faculdades aqui da região, também trabalho na área de coordenação de um programa do governo chamado PIBID, e trabalhei por alguns anos na área de assessoria acadêmica. Então, basicamente, esse é o meu currículo, tal, só para a gente se inteirar. E o tema que eu vou trabalhar com vocês seria ideologias em um mundo pós-moderno, a importância de viver a cosmovisão e a missão cristã no ambiente universitário. Gigante o título, né? É muito complexo, como eu mostrei para vocês, tem sido a minha carreira, tem sido o que eu tenho pesquisado. Não dá para falar sobre isso em apenas 20 minutos, meia hora, que seria o tempo que eu teria. Então eu me coloco à disposição, tanto dos colegas universitários, dos estudantes, me procurarem depois, falar: Daniel, você citou tal autor, qual outro livro, onde que eu posso encontrar tais informações? Estou à disposição. E aos pais também, se quiserem se aprofundar sobre o tema. Bom, basicamente, hoje discute-se se nós estamos na pós-modernidade ou na hipermodernidade. O termo hipermodernidade é usado por um autor francês chamado Lipovetsky, Gilles Lipovetsky. Porém, eu vou usar o termo pós-modernidade, que talvez seja o mais comum de vocês ouvirem, e é o que está mais na moda por causa de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Bauman tem sido grande estudioso desse conceito. Porém, uma ilustração que poderia nos ajudar muito a entendermos o que seria a contemporaneidade, seriam os tempos que nós vivemos, vem de um autor que eu acho muito interessante, chamado Ralph Waldo Emerson. E ele diz o seguinte, que a modernidade assemelha-se a um caminhar sobre um lago congelado. A modernidade é parecida com o caminhar sobre um lago congelado. Ele diz que vivemos como se estivéssemos sobre uma fina camada de gelo. Se pararmos, ele racha. É uma ilustração muito forte. É uma ilustração que aponta, então, esse desamparo. Se eu estou caminhando sobre um lago, a camada de gelo é bem fininho, eu não posso parar. Eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, o meu peso vai estourar esse negócio, eu vou afundar, eu vou morrer afogado. E eu não posso caminhar com você. Se nós formos caminhar juntos, o gelo vai rachar por causa do peso. Então, cada um para um lado, sozinho, e não pode parar. Tem que continuar andando. Você não pode ficar parado. Aliás, se no período clássico o ponto central era o pensamento, se na era medieval era o cavaleirismo, na modernidade é a ideia de linha de produção, é a ideia de Fordismo. Nada pode ficar parado, nada permanece, nada fica. Quando a gente fala em modernidade, que seria essa ideia do Ralph Waldo Emerson,
Eu estou falando aí do período de 1850, 1870, até o período entre guerras, 1918, mais ou menos. Logo, não dá para falarmos em modernidade hoje. Se falar, olha, Rafa, que legal, seu sapato é moderno. Não é moderno, porque não foi produzido nesse período do século XIX. A modernidade, ela termina com a Segunda Guerra Mundial. Esse período de guerras, Primeira Guerra Mundial, 1914, e depois a Segunda Guerra Mundial, com término em 1945, é que simbolizam o final do que a gente chama de modernidade. Então, depois da modernidade vem o quê? A pós-modernidade. E qual é o símbolo, qual é o sinal da pós-modernidade? São esses elementos modernos, essa ideia, então, de produção, meta, mecânico. Esse, por exemplo, é uma cena, né, do filme do Charles Chaplin, de 1937, Tempos Modernos. E ele aponta justamente essa ideia da mecânica, da industrialização. A indústria, a ideia de tecnocentrismo, é o ponto vital da modernidade. E a pós-modernidade? O que a simboliza? Rapidez, velocidade. Aqui as coisas eram feitas para durar. Você olha um trem, por exemplo, a nossa cidade era local, né, de parada de trem. Temos um aqui no Lago do Taboão. Vocês veem que a construção é ferro, aço, é para permanecer, é para ficar. É uma construção para permanência. Você vê isso na arquitetura, por exemplo, no grupo escolar. Você olha o Jorge Tibiriçá, construção simbolizando o quê? A permanência. O conceito moderno dessa ideia, então, de ferro, permanência. A pós-modernidade, impermanência. As coisas são líquidas. Não é à toa que o termo, né, como tempos líquidos, é um termo muito forte em Zygmunt Bauman. Nada fica, nada permanece. Onde está a informação? Está no ar. Onde estão as coisas? Estão pairando, estão no ar. Não se vende mais então produtos, mas vende-se conceitos. Lyotard diz que a pós-modernidade é marcada pelos discursos curtos, pelas falas rápidas, pela falta de impaciência, pela ideia de, tá bom, qual hora que vai terminar essa palestra e tal? Não tem um videozinho no YouTube que resume esse livro, essa ideia, esse conceito? Já terminou? Qual que é a próxima coisa? Portanto, o que seria a pós-modernidade? O acelerar da modernidade. O acelerar. Não só as coisas têm que acontecer como numa linha de produção, mas ela tem que ser muito rápido. Está passando, já olhei, passou, a próxima, as coisas se tornam líquidas. Um outro pensador que poderia nos ajudar a entender alguns conceitos dentro dessa pós-modernidade líquida é um mexicano chamado Enrique Rojas, num livro chamado El Hombre Light. E nesse livro, ele fala que a pós-modernidade é marcada por 4 conceitos fundamentados no vazio. 4, tetra, conceitos, ideias, princípios. Logos, vazio, em latim, nihil. Então, ele vai dar um nome bonito de tetralogia nihilista. O que marcaria, então, o período que nós consideramos pós-moderno? 4 conceitos baseados no vazio. O primeiro conceito, muito forte, muito iminente, na pós-modernidade, é a ideia de hedonismo. O que é hedonismo? A busca pelo prazer. A busca pelo prazer. E quando a gente fala prazer, cuidado, pode estar associando a talvez o prazer sexual. Não é apenas o sexual, é inclusive. Mas tudo é medido pela régua do prazer. Vai ser legal? Se é legal, eu vou. Se não é legal, eu não quero. Se não é legal, eu não vou. Na minha área, por exemplo, principalmente a partir da década de 80, entra um câncer na educação, vindo principalmente dos cursinhos pré-vestibulares, que é a ideia de aula show. Aula show. E isso influenciou bastante a nossa educação, principalmente o pessoal que estudou em escola particular, a partir desse conceito hedonista. O que você acha de tal professor? A aula dele é chata. E outro professor, ele é legal, ele é bacana, ele fala palavrão, ele dança, ele faz musiquinha da Xuxa com a fórmula de não sei o quê, ele pula pela janela. Aula show. Diminui o educador a um palhaço. Diminui ele ao patati patatá. As aulas se esvaziam de conteúdo. Por quê? Conteúdo é aprofundado. É estudar. É ir para a lousa. É sentar. É refletir. É ler e não entender a primeira vez. É ler e não entender a segunda vez. É ler e achar que entendeu a terceira vez. É embate. É refletir. Esse é o exercício acadêmico
que é esvaziado na hipermodernidade. A aula vira resumão, a aula vira slide engraçadinho, com um videozinho de 5 minutos, porque 6 eu já não assisto mais, é muito chato. O maior símbolo da hipermodernidade é essa. Você coloca o vídeo, começa lá o comercialzinho de 30 segundos, começa a clicar, skip, eu quero sair desse negócio. Eu não tenho 10 segundos, 5 segundos para esperar entrar o vídeo. Você liga o computador e começa, você já fica impaciente. O micro-ondas é muito devagar, porque leva 1 minuto para fazer a pipoca. Essa pressa é um símbolo da hipermodernidade. E isso adentra a educação no sentido do quê? A aula boa é a aula engraçada, não aula profunda. Não aula que traga conteúdo. Nossa, que perigo isso acontecendo nas nossas escolas. Veja, eu estou enfatizando isso na área educacional, mas isso é em todas as áreas da vida do homem contemporâneo. Por que terminou o namoro? Ah, não estava legal. Oh, bacana, então o namoro era só para ser um negócio legalzão na sua vida. Por que separou lá? Ah, nos Estados Unidos está muito essa moda, né? Ah, os atores lá se separaram. Por quê? Incompatibilidade de personalidade. É um símbolo do hedonismo, esse egoísmo. Incompatível com a minha personalidade. Imaginem como o ser humano tem que ser egoísta. Sabe por que eu não estou mais com você? Porque a sua personalidade é incompatível com a minha. Não é igual à minha. Então eu me casei com você, ou eu me relaciono com você, para que você seja igual a mim. Eu quero um espelho, Narciso, tem que ser igual a mim. A partir do momento que você se mostra diferente, não rola. Qual personalidade é igual? Todas as personalidades são incompatíveis. Os seus pais podem dizer, a minha personalidade é incompatível com a da tua mãe. E aí que está o exercício. São dois diferentes, tolerando-se, crescendo, submetendo-se, exercitando isso até o fim da vida. Não entra na questão do hedonismo. Não é aceito na questão do hedonismo. Alguns palavrões no pensamento contemporâneo hedonista. Palavrão horrível. Vou falar, é perigoso quem estiver assistindo ficar, não acredito que ele falou isso. Compromisso. Isso é um palavrão para o hedonista. Eu não quero compromisso, eu não quero me amarrar com nada. Eu quero diversão, eu quero prazer. Só para dar um exemplo, espero não ser vaiado, estou dando exemplo de escolas, mas a gente pode dar um exemplo na nossa vida religiosa. Não sou eu que me submeto à igreja, é a igreja que tem que ser custom made para mim. Se eu sou motoqueiro, a igreja tem que ter aparência e músicas de motoqueiro. Se eu sou surfista, eu não quero um púlpito, tem que colocar uma prancha. A igreja tem que ter a minha cara, a igreja tem que ter o meu formato, a igreja tem que ter o meu jeitão. Não sou eu que me submeto ao jeito da igreja. Se fala sobre coisas legais, eu me infantilizo e grito, uhul. Ah, vai ter churrasco, não sei o quê, uhul. Vai ter acampamento, não sei o quê, uhul. Vai ter retiro de não sei onde, uhul. Vamos juntar, e nós aqui como membros, fazer um esforço, igual foi falado na Assembleia, para fazer, por exemplo, o projeto de bombeiros. É interessante quando isso foi proposto, não ouvi ninguém fazendo uhul. Sabe por quê? Porque era compromisso, era dever. Falou em dever, ninguém fez uhul. Oba, legal, vamos lá fazer o compromisso com a igreja, uhul. Não tem uhul daí. É uhul quando é algo que me agrada e vai me dar prazer. Quando é legal, quando é conforto. Quando o assunto é isso, eu faço uhul. Quando é me chamar para uma responsabilidade, tem que ver, não é bem assim, não é bem desse jeito. Vamos ver se dá. Vamos ver, o que rola. Se eu tiver tempo. Então, a primeira marca do pensamento contemporâneo é o hedonismo. É legal para mim? Vai me dar prazer? Vai ser divertido e confortável para mim? Beleza, conta comigo. Vou ter que trabalhar? Não é bem assim. Então, tenho que ver, é corrido. O segundo, nessa tetralogia nihilista, é a ideia de relativismo. O que é o relativismo? É a ideia que não há regras. É a ideia de que, tem que ser prazeroso para mim, hedonismo. Segundo, a regra tem que se adaptar a mim. É aquele discurso de que tudo é ideologia, tudo faz parte da estrutura, então as coisas têm que ser analisadas de forma crítica, então nada é exatamente assim. Essa ideia de permanência, eu falei de 2 palavrões na hipermodernidade. O primeiro é compromisso, o segundo é permanência. As regras são impermanentes, elas não podem ter essa ideia de hierarquia, regra. É interessante a hora que o Walter está falando aqui, pisando em ovos. Olha, pode... Por quê? Ele está falando de hierarquia, regra. A coisa é simples. Você quer fazer parte de uma igreja, você quer ser membro de uma igreja, você tem que participar dela. É uma lógica quase infantil.
É impossível você ser membro de algo que você não participa. Talvez no clube dê certo, não numa comunidade, onde que você dá contas e outras pessoas prestam contas a você. O relativismo é a ideia de que não há regras fundamentais. Tudo está exposto para ser desconstruído. Essa ideia começa a partir ali, aqui no Brasil, 1922, você pega a Semana de Arte Moderna, eles têm muito forte essa ideia da desconstrução, não só da arte, mas a desconstrução social. Permissividade, está fortemente linkado ao relativismo. Relativismo, nenhuma regra é permanente. Logo, tudo pode, tudo é permitido. É bem a ideia do faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Caramba, o Daniel está citando aí Raul Seixas na igreja. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Raul Seixas, não estou citando Raul Seixas. Na verdade, é Raul Seixas que cita Aleister Crowley. Quem é Aleister Crowley? O pai do satanismo moderno. Essa frase, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, está numa obra chamada Lei de Telemann, onde dois demônios, o Gargantua e o Pantagruel, abrem uma igreja e colocam essa regra. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Sim, é satanismo isso. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Tudo é permitido, tudo pode. É um dos princípios do satanismo moderno. É algo fortemente influente na sociedade hipermoderna. E por último, o consumismo. Se na Idade Média o homem buscava entender quem ele era dentro de uma catedral, se no período clássico, lá no período grego, os homens buscavam entender quem eles eram na ágora, hoje, na hipermodernidade, o homem busca tentar entender quem ele é, vendo seu reflexo na vitrine de um shopping. O shopping center seria a catedral do homem hipermoderno. Estou deprimido? Vou para o shopping. Estou feliz? Vou comemorar no shopping. Quero encontrar a galera? Vou comprar. A ideia, então, de consumo, e não só de compra de produtos, mas consumo de experiências, também é um dos elementos que simbolizam a hipermodernidade. Então, quais seriam os 4 elementos? O hedonismo, relativismo, permissividade e consumismo. Vocês encontram isso, então, como padrão social e influi na educação. Influi a ideia de consumismo, por exemplo. Hoje nós temos, você olha para um aluno, você tem que percebê-lo, antes de tudo, como um consumidor. Ele é um consumidor da educação. Ele opina sobre o uniforme, se deve usar o uniforme ou não na escola. O uniforme, ele me destrói dentro de um gênero comum. Toda essa discussão boba, pode short, não pode short, o aluno vai e briga, etc. Ele não é visto, então, como um educando, ele é visto como um consumidor, ele está ali para consumir um produto. Dentro desses elementos que eu citei, eu gostaria de citar alguns desafios no mundo acadêmico, alguns desafios nesse universo em que eu trabalho, que muitos aqui, eu vejo que tem mais gente aqui que é professor também, que nós temos enfrentado. Eu coloquei alguns, não são todos, não é uma lista exaustiva, tem muito mais. E deixa eu já dizer de antemão, se você está aqui ou está assistindo, grande é a sua luta. Difícil, tanto para nós trabalhamos, cada vez mais, eu tenho que confessar isso, cada vez mais eu sinto nojo de ficar em sala dos professores, cada vez mais eu tenho dificuldade em ficar em sala dos professores. Jovens que estão aí na universidade, vocês admiram seus professores, vocês não têm ideia do que passa na cabeça deles, que eles falam na sala dos professores. Eu estou do outro lado, estou lá na sala dos professores. E eu vejo o que esses caras tão admirados pensam, falam, inclusive dos alunos. É um grande campo missionário, é um lugar que está em trevas. Infelizmente, a universidade, que deveria ser um lugar de luz, de clareza do pensamento, está cada vez mais confuso e infantilizado no mau sentido. Então, eu vou colocar aqui alguns desafios, não são todos, não é uma lista exaustiva. Tenho certeza que muitos que estão aqui, e se estão aqui porque são tão sérios, são compromissados, estão levando a sério o programa, os que estão assistindo também, vocês poderiam levantar depois mais desafios, inclusive. O primeiro é o desafio da fé. Passa-se um longo tempo, eu imagino meu filho, os meus filhos, o Samuel e o Thomas, os dois vão crescer aqui na igreja. Vem aqui no Festival da Garotada, vem nos eventos, vem na escola bíblica. Estão aqui, estão crescendo. Estão sendo nutridos nessa fé. Oro a Deus que um dia eles aceitem isso como uma profissão de fé deles. O X da questão é que quando chega na faculdade, é um universo bem anômalo, bem diferente do que eles vivenciaram aqui na nossa redoma.
E lá começa, eu já ouvi várias vezes alunos falarem, olha, eu até que ia à igreja, mas será que não era a fé dos meus pais? Será que não era coisa que os meus pais... Era legal quando eu era criança, mas agora aqui, nesse universo acadêmico, aqui a coisa é mais ampla, é diferente. Eles começam a questionar a própria fé. Será que essa aí, na verdade, eu ia só porque era obrigado? Não, porque meu pai, quando eu estava na casa dele, fazia o quê? Eu tinha que ir, né? Ele me pegava pelo braço, ou você vai, ou não, toma o seu celular, toma isso. Agora eu sou um adulto, eu estou morando aqui fora, eu estou aqui sozinho. Será que aquilo lá não é uma exigência só dele? Já ouvi de vários jovens, já vi de alguns jovens, né? Muito legal, muito bacana. Acho bonito o que a igreja diz. Mas agora, no momento que eu estou da vida, eu quero curtir a faculdade, e aqui é mais legal, e eu quero... Depois eu volto. Mais tarde eu volto. Então, esse desafio de manter acesa a chama da fé no ambiente tão distante dela. O segundo, o desafio da liberdade. A liberdade pode ser desafiadora. Estou em casa, na casa dos meus pais. Mamãe arruma minha roupa, faz o meu prato, coloca tudo. Eu não sei o que é um IPTU, eu não sei o que é um IPVA, que negócio é esse? Está tudo pronto e feitinho para mim. De repente, isso estava até dezembro. Em janeiro, eu estou numa casa com um monte de moleque junto, que eu também, da minha idade, mas eu não conheço direito, um negócio chamado República. E agora eu tenho que correr ao banco, eu tenho que fazer isso, ou eu que tenho que cuidar da hora que eu vou dormir. Como assim não tem mais a minha mamãe para bater a porta e falar, filhinho, desliga que amanhã cedo você tem aula? Chega na faculdade, o professor te passa o cronograma, te passa o plano de aula e fala, amigão, os livros estão na biblioteca, vire-se, dê os seus pulos. Professor, não entendi tal coisa. Leia de novo, corra atrás. Eu já ouvi muita gente falando, olha, eu fui aprender a estudar na faculdade, porque na faculdade eu tinha que sentar e ler. Na escola o professor, lembra? Na escola, consumidor, o professor diz, você não entendeu? Vem no plantão, o tio explica de novo. Imbecil, explica de novo, vai lá, vai, não sei o quê. Na faculdade não tem dessa, ninguém vai te pegar pela mãozinha. Essa ruptura de, então agora eu acordo, ninguém vai bater na minha porta a hora que eu tenho que acordar, ninguém vai me perguntar se eu tomei café, minha roupa, eu vou usar a mesma camiseta a semana inteira, para os moleques, né? As meninas não são sujas assim, os moleques são, o moleque se deixar ele usa a mesma meia, desde o primeiro dia de aula até o dia da formatura ele vai com a mesma meia. É o desafio da liberdade. Domingo, sábado à noite eu vou para encontro de jovens na cidade que eu estou, eu vou jogar truco com a galera e beber um negócio? Essa é a pergunta real. Aliás, com a liberdade tem a questão de como eu vou me organizar também com isso daí. Eu tenho uma pilha de coisas para ler. Eu tenho um monte de gente legal e da hora que eu acabei de conhecer. Tenho um monte de evento na cidade que eu fui. Ou eu vou voltar para a minha cidade, ou eu vou procurar uma igreja aqui. O desafio da liberdade é muito grande para esses jovens. O desafio do tempo, como eu falei, eles vão ter que aprender pela primeira vez a organizar o próprio tempo. A hora que acordar, a hora que vão se alimentar, a hora que vão estudar. Dependendo do curso, eu dou aula, por exemplo, num curso de engenharia. É alucinante o quanto esses garotos têm que estudar. Eu já ouvi, por exemplo, de aluno que vai domingo na faculdade e fica lá na sala de aula com a galera de grupo de estudos, tal, estudando alucinadamente. É interessante, eu dou aula em 2 cursos bem distantes, né? Engenharia e não vou citar o outro curso. Nesse outro curso, o aluno tira 8,5 e vem reclamar com você, como assim não tirei 9? Na engenharia, o aluno tira 2,5 e está comemorando, nossa, tirei 2,5, eu sou um gênio. A sala média foi 1, eu tirei 2,5. Ou seja, é uma carga muito grande de estudo, é uma carga muito grande de leitura, é uma carga muito grande de trabalhos, muito maior, por exemplo, que do ensino médio. Em outras palavras, no ensino médio você é mais tutoriado. Na faculdade, você tem que aprender a dividir o seu tempo. O desafio do tempo é o quê? Eu tenho um monte de coisas para ler. Eu vou para a igreja, essas 2 horas que eu vou, entre aspas, perder na igreja, eu vou ficar lendo, vou fazer trabalho. Então, assim, existem... Ou aquele aluno que enfia o pé na jaca, ele vai ter uma festa para fazer na hora da reunião do grupo de oração, etc. Ou aquele aluno que é dedicado para os estudos, vai ter essa tentação também de, mas eu poderia colocar minha leitura em dia, eu poderia fazer um trabalho a mais, eu poderia me adiantar, é um fichamento a mais que eu posso fazer. Começa essa história de, a gente vai ter encontro de, olha, desculpa, mas não vai dar tempo. Aluno nunca, porque a escola é bem artificial. O aluno pode ser o pilantra que for. Se é escola particular, no conselho vai brotar nota e esse cara vai passar. O cara tem que ser muito ruim para repetir em escola particular. O cara tem que ser absurdamente ruim. Olha, se você conseguiu repetir em escola particular, cara, você está mal mesmo.
Eu sou um consumidor. De certa forma, você compra o diploma no ensino médio. Na faculdade não é bem assim. Na faculdade tem a figura lá da RED, da DP, dependendo de onde você estuda. E é muito comum você pegar uma RED, uma DP. É raro você fazer uma faculdade e não pegá-la. E às vezes o cara entra em desespero, porque, pô, caramba, eu estou aqui na sala, mas aquele cara está no terceiro período, aquele está no quarto, aquele está no quinto, e está todo mundo fazendo a minha matéria, porque eles já repetiram essa matéria. Então essa tentação de roubar o tempo que teria com o Senhor para estudar é muito grande. Outro desafio é o desafio da influência. Videocassete, DVD, etc., tem essa história do input e o output. Seria a mesma ideia em relação à influência universitária. Input. No meio universitário, os professores são bem mais livres para falar aquilo que de fato eles pensam. Em outras palavras, fala-se muito em doutrinação religiosa. Vocês não têm noção do que é doutrinação se vocês não entrarem na faculdade, porque a doutrinação acadêmica é muito mais vigorosa que a religiosa. Tem professores que doutrinam fortemente. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida universitária não é igual ao filminho, lá o filmeco, Deus não está morto. Nunca que aconteceria de um aluno levantar e conseguir quebrar a perna de um professor universitário. Há tanto tempo que eu dou aula, que quando eu estou dando um assunto, eu consigo já prever qual o ponto que o aluno vai ter dúvida. Nesse slide o aluno não vai entender essa palavra, eu já vou explicar isso, vou falar tal coisa. É um ambiente artificial, é um ambiente onde que eu me preparei para estar ali, o aluno não. O aluno não sabe qual é a matéria que eu vou dar agora, mas eu passei as férias inteiras preparando slide, eu passei as férias inteiras preparando o assunto. Então, eu chego absurdamente mais preparado que o aluno. Sou mais velho, eu sei antes o que vai rolar na aula, sou mais velho e tenho mais tempo de experiência de leitura. Você acha que o aluno com uma perguntinha lá vai conseguir me dobrar naquilo que eu quiser convencê-lo? Não consegue. Não consegue. E o meio universitário, o meio onde que eu trabalho, é fortemente marcado pela vaidade, pela arrogância. Então, há uma perseguição, sim. Há professores que são absurdamente cultos, eruditos, e que vão diminuir a fé dos seus filhos, que vão diminuir a sua fé. E por mais que você esteja ali fundamentado na palavra, firme, você vai balançar. Até pela admiração, fala, nossa, como ele é inteligente. E não é que faz um pouco de sentido o que ele está falando? Esse pouco de sentido, daqui a pouco vai fazer muito sentido. E você vai ter vergonha de se mostrar, falar, não, olha, eu não creio nisso. Numa sala com 100 alunos, é muito difícil você levantar e falar, eu discordo de você, para um cara que vai te destruir com 1,5 milhão de argumentos. Então, input, a influência do professor, a influência de grupos, várias pessoas com culturas diferentes, com credos diferentes. E o output é frágil, é fraco. Se você vai morar em outra cidade, você já começa com essa ideia de, mas a minha igreja está lá em Bragança, eu volto só nas férias, ou só volto no final de semana. Então é desencontrado. O input de coisas do mundo, seculares, e de filosofias seculares, é muito maior do que o output, do que aquilo que você vai conseguir depois prover ou vai buscar. E por último, o desafio do compromisso. Você começa a criar vínculos, raízes aonde você está, e você começa cada vez mais, se você não se orientar, a perder o compromisso com a sua igreja, com a sua cidade. Esse final de semana eu não vou conseguir voltar, porque tem trabalho, porque tem isso. E nessas férias eu vou fazer um trabalho, Ciências Sem Fronteiras, eu vou ter que viajar, eu vou ter que sair. Então o compromisso começa a se esvair, começa a se apagar. Quais seriam, imagino que o meu tempo já deve estar acabando, então quais seriam os conselhos que eu daria a vocês, jovens universitários, e aos pais para ajudarem nessas lutas? São muito mais. Eu passei aqui foi bem ao passant, foi bem por cima. Eu adoraria ter mais tempo, poder discutir com mais profundidade esses conceitos, essas ideias. Sofro muito. Ao mesmo tempo que fico feliz quando algum aluno vem falar isso para mim, eu sofro muito. Quando ao término de um semestre, quando ao término de um período que eu dou aula, algum aluno escondidinho vem me procurar falar, olha, professor, que bom saber que tem professores universitários que são cristãos, que bom saber que o senhor é crente, porque tem outro professor que falou isso, e todo mundo riu, e eu abaixei a cabeça. Vocês não têm ideia o refrigério que é saber que nós estamos, inclusive, lá na universidade. É um grande campo missionário. Sofro muito quando eu vejo alunos, primeiro tem que vir escondido. Final da aula, quase que com medo. Professor, o senhor é evangélico? Sou. Olha, que legal encontrar alguém aqui.
que legal encontrar alguém aqui. Isso é muito duro. É um universo que dá a falsa sensação de que aquilo é uma vida, e não é, apenas é passageiro. Rapazes, meninas, por mais apaixonados que vocês estejam pelo seu curso, ele não é o fim, ele é um meio. Você vai terminar esse curso. O fim é usar esse dom, esse talento que Deus te deu, esse aprendizado, essa cultura acadêmica, para a sua honra e glória. É para Ele. Não é, às vezes, com a camiseta, né? Engraçado isso. No ensino médio, o aluno luta contra o uniforme. Entra na faculdade, ele paga uma fortuna para usar a camiseta da faculdade, o moletom da faculdade, a calça da faculdade, a cueca da faculdade, dorme com a mantinha da faculdade. É uma pagação de pau. Nossa, agora eu estou no curso, nossa, eu estou na federal de não sei aonde. Agora, sou, sei lá, da Unicamp. Nossa, grande coisa. A vida não se resume a isso. E, aliás, miserável é teu professor cuja vida se resume a isso. Conheço professores que são miseráveis, são geniais, tem vários textos, vários artigos, no campo acadêmico são geniais, mas a vida deles se resume a só aquilo. O dia que eles aposentarem, eles morrem loucos, eles morrem em depressão. A vida deles acaba naquela faculdade. Que miséria, que miséria. A faculdade, a vida universitária não é um fim, é apenas um meio. Você vai lá, você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir uma profissão, e que nessa profissão você brilha a luz do Senhor. Alguns conselhos que eu gostaria de deixar para vocês. Primeiro, criar vínculo em uma comunidade cristã. Muitos que permaneceram muito firmes, que às vezes eu tenho contato, a primeira coisa que eles fizeram, legal, passei no vestibular. Pai, mãe, vamos lá na cidade? Vamos procurar alguma igreja, vamos procurar se tem dentro da faculdade, se tem algum grupo, como que funciona o movimento evangélico na cidade que eu estou indo, se não tem, como a gente pode fazer para criar. Se eu não me engano, aqui na Universidade de Bragança tem alguns, inclusive membros da nossa igreja, jovens, que estão fazendo esse movimento lá. Então, assim, procurem a igreja aqui. Não é frescura, não é à toa, é um cuidado, é um zelo, e não é mais uma regra. O Gessé, o Fábio, o Walter, acreditem, eles já têm muito trabalho. Não é que eles não têm nada a fazer, falaram, vamos criar aqui mais um programa? Olha que legal, tive uma ideia. Se está sendo criado esse programa, é porque nós, como liderança, percebemos o profundo sofrimento e luta que há na vida desses jovens. Todos eles têm coisas muito importantes para fazer. Não é que eles não têm nada a fazer e criaram mais um programa. É porque tem se crescido cada vez mais na discussão entre nós, líderes, os perigos que os nossos jovens universitários têm passado. E o despreparo, às vezes, dos pais, de o que eu faço agora? O meu filho foi, como é que fica, como é que funciona? Então, jovens, se envolvam primeiro com uma comunidade cristã de que vocês estão indo ou já estão. Fortaleçam aqui também. Walter, eu estou indo mudar, estou indo para outra cidade, me ajuda, procura algum membro mais velho, procura alguém que você respeite, fala, olha, me acompanha, me questiona. Prestar contas. A vida cristã é um sempre prestar contas. Segundo, apegue-se à palavra e busque orar constantemente. Apegue-se à palavra. Lembra que eu falei sobre o desafio do tempo? Busque no seu tempo de estudo manter-se vinculado à palavra, estudando a palavra. Uma vida de oração. E o terceiro, desenvolva uma vida de estudos da palavra. Sabe qual é a grande tragédia? Você entrar na faculdade, fazer o curso universitário, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um pós-doutorado. Na cultura secular você está aqui, E na quinta série ainda nos estudos bíblicos. Você é capaz de falar quando que o Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista. Mas você ainda tem dúvidas pueris sobre a tua fé. Isso é triste. Continue estudando. Busque aí seu mestrado, seu doutorado. Mas continue crescendo também no estudo da palavra. E hoje nós estamos muito bem servidos de apologetas, estamos muito bem servidos de teólogos, tem livros muito bons. Continuem nesse crescimento, continuem buscando, inclusive, aprender mais e mais da palavra de Deus. Tem um versículo que diz, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mesmo que eu esteja lá na faculdade, mesmo que seja muito legal o que eu estou estudando, que eu percebo que é o dom que eu tenho, é o talento que eu tenho, é tal área. Lembre-se, esse talento foi dado por Deus. E toda a nossa vida universitária, vida acadêmica,
são apenas diplomas em parede, passa, assim como eu vou passar. O que permanece é o reino de Deus. É Ele que é o fim. Então, que nós usemos a nossa capacidade acadêmica, nossa capacidade intelectual, para a honra e glória dele. Porque qualquer coisa fora disso é vazio. E a maior tristeza dos tempos hipermodernos é ter uma vida cheia de coisas vazias. Você ser um grande doutor em coisas que perecem. Ser um grande doutor que vai embora o seu doutorado com você no teu caixão. O que permanece é o reino de Deus. Que Ele use, então, a sua experiência universitária para a sua honra e glória. Amém? Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Vou pedir para você ficar aqui ainda. Talvez hajam algumas perguntas. Vou dar pelo menos 5 minutinhos. Queridos, eu quero usar a última verdade que ele colocou sobre o estudo da palavra e eu quero compartilhar com vocês a minha angústia. De modo geral, eu tento sempre manter contato com um ou com o outro. Eu não consigo fazer isso com todos, mas consigo fazer com um, intercala outro. E assim a gente vai tentando cobrar, incentivar e relembrar. E perguntas básicas que eu sempre faço é: como está o seu estudo da palavra? Como está o seu tempo de oração? E é terrível sempre ouvir respostas como não há tempo. Eu arrumo tempo para tudo que eu quero. Então, eu peço para que você, pai e mãe, aproveitando a deixa da seu último conselho, para que vocês façam isso também. Eu não sei você, mas eu às vezes desanimo. Eu acordo muitas vezes sem vontade de ler a palavra e de orar. Nossa, acontece com o pastor? Acontece. Mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu preciso. Porque eu não vou ceder à cultura pós-moderna. Então, por favor, me ajudem nessa caminhada. Os filhos de vocês são extremamente preciosos. É tão precioso que Satanás está louquinho para roubá-lo de você, da igreja e destruí-lo. Mas nós queremos que o Senhor possa alcançar o coração deles. E para isso somente a vida de oração, a vida da palavra, da comunhão, da prestação de conta de uns aos outros. Então, por favor, pais, me ajudem. Encorajam os seus filhos, pegam na fé dos seus filhos. E lembrem-se, o Vitor está aqui também. Estamos aqui para ajudá-los, estamos aqui para apoiá-los. Nós não podemos fazer tudo, mas fale conosco, vamos trocando ideias, vamos nos juntando para que esse povo possa ficar mais forte. Tem alguém que tem pergunta? Levanta a mão que eu vou levar o microfone, porque a gente está filmando e também está ao vivo. Não deixe de fazer pergunta. Às vezes você quer fazer pergunta, quer de repente fazer uma colocação para ver se você entendeu algo. Levante a sua mão se você tiver uma pergunta dentro do que o Daniel compartilhou conosco, ou até algo para dizer dentro do que ele falou. Fique à vontade. Universitários, os pais, alguém? Não temos? Opa. Na verdade, eu queria só saber, não somente do Daniel, mas da igreja em si. Como o próprio Daniel falou, ele gostaria de ter muito mais tempo. Se seria possível a igreja fornecer para nós períodos com mais tempo. Ele tem muito mais coisa para passar para nós. Muito rápido, né? E isso é muito importante. Que nem meu filho ainda não está na faculdade, mas vai estar. Outros aqui também já estão. E acho que a igreja tem essa disponibilidade de colocar, já que criou o programa, à disposição, não somente o Daniel, mas quem outros que vierem falar, ou que também se colocar à disposição, para nos nutrir nesse sentido, para dar mais condições de entender esse universo que para nós é tão longe. Ótima pergunta. O nosso desejo, com certeza, é fazer com que esse programa cresça. O Daniel já se colocou à disposição, várias vezes falou: Walter, obrigado por estar. Nós que agradecemos ele, ele ainda agradece o privilégio de estar aqui. E não somente o Daniel, mas nós queremos crescer, com certeza. O programa é um pouco complexo. No final, vocês vão ver que o programa tem várias responsabilidades de ambas as partes. Se a gente trazer tudo de uma vez só, vai confundir muito. Mas nós queremos crescer com isso. E com certeza o Daniel já falou, e eu sei que nós temos outros professores, outras pessoas dentro dessa realidade que podem estar. Então eu gostaria de incentivá-los também de forma natural, queridos. Vou deixar o Daniel falar sobre isso também, mas de forma natural. O Daniel está sempre se colocando à disposição. Então não só através desse meio, desta forma, do programa, apesar que nós vamos fazendo com que o programa ele cresça e se desenvolva, mas nós também queremos que naturalmente os pais se despertem para essa necessidade e nos procure todos aqueles que podem ajudar, e nós também, na nossa possibilidade, iremos procurá-los. Mas com certeza nós vamos fazendo, e ao longo do ano existem outras coisas dentro do programa, e a gente aceita sugestão também. Existem sugestões que cabem dentro do calendário da igreja, dentro das possibilidades nossas, outras não, mas a gente aceita a sugestão. Qual que é o meu medo? Qual é o meu temor? Eu gosto muito de discutir sobre esses assuntos. E a pessoa que mais tem intimidade comigo é a Samantha, minha esposa. Então, às vezes eu me empolgo, eu começo, não, porque tem tal livro, porque você sabia que Foucault, que não sei quem, tal. Ela olha para mim com seus olhos ternos e diz: para, que coisa chata, para, vamos assistir um filminho aqui?
às vezes vocês, por educação e cuidado comigo, vocês não falam isso. Então, às vezes eu tenho medo de ser o chato, de ficar, você sabia que tal coisa? Não sei. E o irmão assim, que mala, né? Que esquisito esse barbudo feio. Então, assim, eu me coloco à disposição, corro o risco de eu me empolgar e ficar falando, porque é uma área muito estimulante. Eu acabei de citar aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Foucault. A obra dele ainda está sendo descoberta. Boa parte da obra dele foram aulas que foram gravadas, então muita gente está transcrevendo ainda, então toda hora está aparecendo. É um dos caras que discute essa questão do estruturalismo pós-moderno. É um cara muito interessante, mas muito perigoso. O pensamento dele é complexo, tem algumas coisas meio ardilosas, e que está sendo discutido hoje sobre Foucault, lá no mestrado, etc. Sobre Walter Benjamin. É o que vai ser a tendência educacional daqui a uns 5, 10 anos. Então, muito do que vai ser cozinhado, digamos assim, para os nossos filhos, para o meu filho, por exemplo, para o Thomas e para o Samuel, é o que está sendo discutido agora nos mestrados e doutorados, e vai ser a grande tendência educacional, etc. Então, assim, tem muita coisa sendo pesquisada. Vivemos num momento atípico da história humana. Em que sentido? Você pega, sei lá, Agostinho, Tomás de Aquino, ele convivia com outros medievais. Então, ele era um medieval e ele falava para um outro ali do período medieval. Hoje, com essa questão gerações mudam com o desenvolvimento tecnológico. Então, muda-se uma tecnologia, muda-se também uma geração. Então, hoje, eu como professor, eu posso fazer parte de uma geração. O pai do meu aluno é de uma geração diferente da minha, e o aluno é uma terceira geração, que é esses estudos geracionais, né? Geração X, Y, Baby Boomer, e agora já apareceu a geração Alpha, e aí vai. Então, assim, é a primeira vez na história que, às vezes, você tem numa mesa ali do almoço várias gerações, e cada um com uma cosmovisão, cada um com um princípio, com uma ideia de sociedade. Então, é uma área bastante ampla, bem interessante, coloco-me à disposição, e tenho certeza que, tendo talvez uma palestra com mais tempo, em que possa trazer mais autores, seria interessante. Mas, assim, peço que vocês me procurem. Eu odiaria perder um tempo de comunhão com o irmão, discutindo a vida do Foucault, a não ser que fosse dúvida do irmão. Eu não quero ser o chato, não quero ser o mala. Aproveitando entendeu? a deixa do Daniel, o que eu queria dizer para vocês? É um desafio muito grande juntá-los aqui. Fazem alguns meses que a secretaria está entrando em contato com vocês, os convidando, tanto os jovens quanto os pais, principalmente os jovens, né? Os pais foi mais por último agora. Mas nem sequer retornar o convite e dizer estarei presente ou não, a gente consegue a resposta. E alguns nós tivemos que ligar inúmeras vezes, outros a Karine, a secretaria, teve que mandar inúmeras mensagens, inúmeras tentativas de ligações para que a gente conseguisse confirmar presença. Então, uma dificuldade que a gente tem, na verdade, é o juntar as pessoas. E se a gente marcar e as pessoas não vêm, a gente também não tem como fazer. Então, por que nós estamos fazendo todo um programa? Para que isso aconteça em todo o tempo, e não somente nas palestras. Uma vez por ano, só para vocês entenderem no programa, nós teremos oficinas como estas. E vamos tentando trabalhar. Como não vai ter o programa de acompanhamento para apresentar, porque todo mundo já vai conhecer, vai ser algo mais resumido, nós vamos aumentando o tempo de palestra e diminuindo o tempo burocrático de explicar essas coisas. Mas aproveitando a deixa, eu quero pedir para que vocês repassem o contato. Inclusive, muitos de vocês que estão aqui receberam mensagens e mensagens e mensagens e não responderam sequer um ok. E aí nós tivemos que ficar entrando em contato. Então, toda essa logística se torna um pouco mais complicada, mas vamos tentando encontrar. E a outra dificuldade é a distância. Então, nós temos pouquíssimos destes que precisam presentes. Então, por exemplo, sexta-feira à noite seria um dia que a gente tem livre. Mas como que nós vamos fazer? Sexta-feira à noite eles estão na faculdade. Sábado tem programação. Domingo tem programação. Então, a gente vai tentando mistar alguns domingos de manhã. Vamos tentar mistar também algumas coisas. Nós estamos trazendo eles para dentro do Ministério Jovem. Então, a gente já teve algumas ideias. Começamos com alguns debates. Temos alguns na manga aí já para o próximo semestre agora. Então, a gente vai tentando trazer essas coisas também, Luizinho. Quem sabe palestras como essas lá nos próprios jovens para que eles possam se encher um pouquinho mais, estarem preparados aí. Mais alguma pergunta, queridos? Na verdade, não pergunta, mas uma colocação, tá? Muito legal, muito bom que você colocou, Daniel, porque a minha experiência, eu cheguei a Cristo através do ambiente universitário. Foi na universidade que eu tive contato com a Bíblia, com a palavra, que eu comecei a buscar. Era um trabalho, eu acho que era ABU, na época, não tinha um título, mas é um grupo de cristãos que se reuniam numa sala para estudar a Bíblia, e eu ia nesse grupo.
E anos depois, eu e o Luiz Antônio nos envolvemos com trabalho com universitários de evangelismo e discipulado. Então, tudo isso assim é a importância, porque a universidade realmente é um ambiente da onde vão sair os grandes líderes. Então, assim, eu falo como mãe, assim, pais, incentive seus filhos realmente a procurar grupos, tudo isso que você falou, grupos cristãos na universidade, se envolver com esses grupos, sabe? E jovens, assim, procurem realmente esses conselhos que o Daniel colocou. O discipulado, estudar a Bíblia, crescer realmente no conhecimento, na fé. Um exemplo que eu quero dar, que nos anos que a gente trabalhou na Unicamp, um jovem esteve envolvido com o nosso movimento no evangelismo discipulado. Hoje ele é reitor do ITA. Então, você vê assim, a importância, o líder que foi gerado. Eu oro para que Deus esteja realmente ali na vida desse rapaz, que hoje é um reitor, foi um estudante e hoje é o reitor do ITA. Então, essa é a importância. A gente não sabe onde os nossos filhos vão estar daqui a um tempo como profissional, e é aqui agora, nessa base universitária. Então, realmente, olha, eu fico muito feliz com essa iniciativa da igreja e tomara realmente que os frutos sejam grandiosos. Obrigado pelo testemunho, importante. Talvez no final nós tenhamos mais tempo para as perguntas, mas o nosso tempo está limitado. Então, Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Como o Daniel já disse, eu quero reiterar, o Daniel também está à disposição. Então, jovem, você que gosta de dialogar, gosta de conhecer, você que está sendo bombardeado lá, aproveite a oportunidade que Deus tem nos dado de ter no nosso meio alguém que ama tanto a filosofia, que conhece tanto sobre todo esse ambiente, essa realidade que vocês vivem. Pais também. E, quanto possível, a gente vai se juntando mais. Muito obrigado, querido. Deus abençoe.